Ok? Estamos de volta aí, Haroldo? Já estamos de volta. Já estamos de volta. E nós agora, irmão Haroldo, vamos entrar aí em algumas perguntas. Não são perguntas das crianças, são perguntas das professoras, são perguntas dos educadores, daqueles que trabalham com as crianças e têm as suas dúvidas aí. Ok. Então vamos lá. A primeira pergunta. Em relação à volta das crianças para a igreja, ou permanência na salinha infantil, durante o horário do culto divino, o que é preferível? Os trabalhos voltados para as crianças devem continuar nesse horário, na salinha? É uma questão muito interessante, muito oportuna, e nós devemos seguir o exemplo do povo de Israel. O povo de Israel tinha por costume, por prática, que as crianças participavam também do culto dos adultos, inclusive das festas da Páscoa, enfim, elas participavam. E, no nosso caso, as crianças, ao saírem da ESIR, ao concluir o trabalho da ESIR durante a escola sabatina, as nossas crianças devem retornar para a igreja para participar do culto divino junto com os pais, ouvir a pregação da palavra de Deus, naquele ambiente de igreja, de congregação, de irmandade, para aprender de uma forma coletiva a adoração. Porque o culto divino também é uma adoração que as crianças precisam aprender. Então, ao terminar a ESIR, ao terminar a escola sabatina, a ESIR deve ser concluída e as crianças devem ir à igreja para participarem do culto divino. Ok, então, ao concluir o trabalho, as crianças retornam. E é interessante que aí o meu filho vai aprender a adorar com a minha adoração, né? Ele Seu vai exemplo, me ver adorando, né, vai André? ver eu dando minha oferta, cantando meu hino, e vai dar isso aí. Agora, aí estamos falando do dia a dia normal. Exato. Porém, existem campanhas, existem projetos, às vezes um momento em que se prepara um culto divino especial para as crianças por alguma razão. E nesse momento, podemos abrir uma exceção? Exato, André. Como você falou, são exceções. Nós não podemos fazer das exceções regra. E as exceções, elas acontecem. Às vezes, precisamos realizar uma campanha específica com as crianças. Às vezes, existe uma programação e, por alguma razão, não há logística para atender todas as crianças junto com os adultos. São exceções, como você disse, são exceções, elas podem acontecer normalmente, mas nunca devemos deixar de lado que as crianças participem do culto junto com os pais na igreja. É interessante isso, e eu acho que quando nós pensarmos nas exceções, não podemos nos esquecer que em qualquer hipótese a criança precisa ser alimentada. Isso quer dizer, se ela volta à igreja, aí eu quero falar com você, pregador, você deve ter um momento especial para a criança. Você deve ter um momento na sua pregação que você conte uma historinha para ele, ou que você faça ele entender. E aí vem uma dica de oratória. Se você faz com que a criança entenda a sua pregação, todos os demais irmãos estarão entendendo isso, né? Então, acho que é um detalhe a ser lembrado também. Interessante, né? Esse ponto, André. Uma vez uma criança chegou para mim depois da pregação e disse: irmão, eu entendi todinha a sua pregação e eu gostei das historinhas. Né? Ou seja, nós, isso que você falou, como pregadores, nós precisamos pensar sempre nas crianças. Exatamente. Muito bem, acho que esse assunto ficou bem claro. Nós vamos à próxima pergunta. Esse aqui é um outro assunto bem interessante. É um assunto bem polêmico, mas que a gente precisa realmente de uma luz quanto a ele. Uma polêmica, então, André? Eles aproveitam a oportunidade, né? Não é sempre que vão ter a oportunidade de tirar as dúvidas, né? Então, vamos lá. Gostaria de saber se posso, nas datas comemorativas, fazer uma programação especial e dar lembrancinhas para as crianças entregarem. Exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais.
A nossa igreja vê algum problema em dar lembrancinhas na igreja em datas comemorativas? Muito interessante, André. Nós não comemoramos essas datas. Como igreja, nós não adotamos, porque são datas comerciais e talvez essas datas podem excluir o compromisso anual ou perene de cada um, né? Dos filhos com seus pais, enfim. Todos os dias são dia das mães, né? Mas essas datas acontecem e a inspiração diz que nós não podemos passar por alto essas datas. Porque o povo valoriza, né? Sim, o povo aí fora valoriza. valoriza essas datas. Isso, e nós não podemos passar por alto essas datas. Mas para quê? Para fazer festa, para fazer comemoração? Não, para pregar o Evangelho. Então, como igreja, nós podemos e devemos aproveitar essas datas, Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia dos Filhos e tantos dias que aparecem, nós devemos aproveitar essas datas para pregar o Evangelho. Para evangelismo. Isso. E se nesse momento de evangelizar couber uma lembrancinha, couber alguma outra coisinha, cada igreja deve avaliar se é possível, se é uma realidade, se não vai atrapalhar a mensagem, porque o principal é a mensagem, o evangelismo que deve ficar na mente das pessoas. Se esse presentinho ou se essa festinha, comes e bebes, não for atrapalhar a mensagem, então pode-se fazer. Mas o objetivo principal deve ser evangelizar, levar Cristo às famílias. Muito bom. Então quer dizer que se a gente fosse resumir, podemos fazer o trabalho, podemos até dar uma lembrança, mas o nosso foco deve ser as pessoas de fora da igreja. Correto. Não fazer aquele gasto, todo aquele trabalho, aquela coisa para a nossa igreja de porta fechada. Seria isso, mais ou menos. Não tem sentido, né? Então, é abrirmos as portas, convidar a vizinhança, convidar os amigos e trabalhar com essas pessoas. Quanto a isso, aí a igreja não Essa é a vê nenhum problema. orientação, exatamente. Essa é a orientação do Espírito de Profecia e a orientação, a prática que a igreja adota, de atrair as almas para Jesus aproveitando essas datas. Muito bom. Então, acho que esse ponto também ficou bem claro. E vamos aí à nossa última pergunta. Falar de música, né? Falar de música. Se tem algo importante no Ministério Infantil, é a música. E aqui vem são duas perguntas que creio que são respondidas juntas. Uma das melhores maneiras de gravar a palavra de Deus é através da música. Por que não devemos usar a música polirrítmica? É possível dar exemplo de louvores que são normalmente usados na igreja e que não são adequados, finalizando com exemplos de bons hinos de louvor ao nosso Criador? É uma questão interessante. Músicas ou canções polirrítmicas, ou podemos dizer, o Espírito de Profecia usa um outro termo, música sincopada, não é aprovada por Deus. Porque a música naturalmente tem um ritmo, tem uma cadência que deve coincidir com o nosso ritmo, com a nossa cadência. Quando há uma alteração de ritmo, como é o caso da pergunta, ou a síncope, há uma alteração nesse ritmo, e aí, sabe o que acontece, André? Vem aquela necessidade de balançar o corpo, de marcar o ritmo com o corpo, e acaba sendo uma espécie de dança, ou leva para a dança, né? Então, esse tipo de música não é apropriado para as crianças, também não é apropriado para os adultos. Normalmente, os artistas do mundo gospel usam desse recurso nas suas músicas, porque essa mudança de ritmo atrai naturalmente, né? Atrai a nossa natureza, e temos que vigiar. Devemos evitar essas músicas do mundo gospel e usar as músicas que são selecionadas no nosso inário. Agora, no inário novo, nós temos muitas canções, muitos corinhos, e o departamento infantil também propõe a divulgar essas músicas, esses hinos que são apropriados para as crianças, para
o uso na exir. Vamos deixar de lado essas músicas que não têm uma boa origem, que têm esses problemas de síncope ou de ritmo alterado, e vamos usar aquelas que já foram selecionadas para esse trabalho, né? A criança em formação, eu acredito que se ela se acostumar a cantar músicas ruins, músicas sincopadas, ela não vai parar de fazer isso. Exato. Ela vai seguir fazendo. E aí eu acho que a gente pode até colocar uma máxima para os pais. Todo tipo de roupa que você não quer que seu filho use quando ele seja um jovem ou um adulto, todo tipo de música que você não quer que seu filho cante quando ele venha a ser um jovem ou um adulto, você não deve ensiná-lo a gostar quando ele é criança. Porque aí quando ele se tornar um adulto, aquilo vai estar intrínseco nele, e aí vai ser mais difícil tirar, né? Ainda há tempo de corrigir, André, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, oração, esforço e vontade. É possível ainda corrigir esses desvios que porventura estejam ocorrendo, né? É isso aí, e vale a pena. Pessoal, nós ficamos por aqui com as perguntas. Caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa a mais, mande pelo chat, não é isso, Haroldo? Isso. Pode mandar pelo chat, que aí, via online, a gente manda a resposta para vocês. Deus abençoe a todos.